Mudanças no clima, extinção de espécies, poluição. O que tudo isso tem em comum? O peso da mão do homem. O avanço da humanidade ocorre às custas do encolhimento do meio ambiente. Vivemos hoje na época da escala geológica do planeta, chamada de Holoceno. Iniciada há quase 12 mil anos, é a etapa do aumento da presença dos humanos. Devido às grandes alterações na Terra causadas pelo homem, cientistas defendem que já estamos em uma nova época, o Antropoceno. Ainda não há um consenso sobre o momento exato de seu início, mas as pesquisas estão chegando a essa conclusão. Nós já deixamos uma pegada geológica definitiva no planeta? Qual legado vamos deixar para as próximas gerações? Fique com a gente. O Matéria de Capa está começando. Um grupo de pesquisadores britânicos e norte-americanos identificou um ponto de referência que pode marcar o início do Antropoceno, época caracterizada por mudanças no planeta causadas por nós, humanos. O local é o Lago Crawford, no Canadá. Está localizado na cidade de Milton, a 50 quilômetros de Toronto, capital da província de Ontário. Segundo cientistas do AWG, sigla em inglês para Grupo de Trabalho do Antropoceno, ele é a prova de que esta época já começou. Com 24 metros de profundidade, o lago tem águas que não se misturam. Seu fundo, camadas de sedimentos bem preservadas que não sofreram perturbação da atmosfera. Em amostras do solo, os pesquisadores encontraram várias marcas da ação humana. Os primeiros a deixá-las foram os indígenas Iroquois, que construíram casas ao seu redor. Depois vieram os colonizadores europeus que modificaram bastante o local. Mais tarde, chegou o impacto das cidades e a industrialização. E junto com elas, o uso de materiais como carvão e outros combustíveis fósseis. Também foram encontrados no fundo do lago traços de plutônio, remanescente de testes nucleares. Para os cientistas, o Lago Crawford é o chamado Golden Spike, pico dourado das evidências sobre o Antropoceno no planeta. Testes mostram que a nova época pode ter começado em 1952. A escolha de um local símbolo para o período serve para reforçar o argumento de que o Antropoceno entre oficialmente na escala do tempo geológico da Terra, que define eras, períodos, épocas e outros intervalos da idade do planeta. Agora, cabe à comunidade científica analisá-lo e definir se é válido ou não. A escolha do Lago Crawford, para eles, né, dentro da comunidade dos geocientistas, vai ser importantíssima, porque vamos ver o que os céticos vão dizer nesse sentido. Céticos aí não é no sentido de cético em relação ao clima, nada disso. Cético em relação à tese de que houve uma mudança de época. Há um grupo grande de geocientistas que não aceitou até agora essa ideia. Então, as evidências do Lago Crawford vão ser importantíssimas para convencê-los disso. Definir o início do Antropoceno é uma missão difícil. A tese central é que a humanidade afetou tanto o meio ambiente a ponto de ser responsável pela definição de uma nova época geológica. O prefixo grego antropo significa humano. O sufixo ceno, recente. Antropoceno, época dos humanos, aquela em que o Homo sapiens se tornou uma força de impacto planetário. O termo começou a se popularizar a partir do ano 2000, quando os cientistas Eugene F. Storman e Paul Crutzen escreveram um artigo sobre o assunto. Eles sugeriram que esta nova época teria começado com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, especialmente com o desenvolvimento da máquina a vapor. Outros pesquisadores acreditam que foi antes, no século XVII, como consequência da colonização das Américas. Há quem vá ainda mais longe e aponte o início durante a Revolução Neolítica, na transição das sociedades nômades para as sociedades permanentes, cerca de 11.700 anos atrás. E há ainda quem defenda que foi no século XX, com a criação da bomba atômica e com a invenção do plástico. Polêmicas sobre o início à parte, o Antropoceno tem características fundamentais. É marcado pela alteração irreversível dos processos biofísicos em escala planetária. E esta transformação é resultado da atividade humana. Os que propuseram
a tese do antropoceno, e estão encontrando uma certa dificuldade para convencer o conjunto dos cientistas, dos pesquisadores da geociência. Então, eles estão recolhendo, coletando evidências estratigráficas há bastante tempo. E, recentemente, eles chegaram à conclusão que o melhor testemunho, o mais representativo, o mais evidente, o mais óbvio, é esse lago em que você encontra a 25 metros de profundidade plutônio, que é uma coisa que só começou a surgir assim na natureza com as explosões atômicas, que justamente marca aquele meados do século passado, né? E é o período que é considerado em que se entrou no Antropoceno, né? Em princípio, começou o Antropoceno. O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Para ajudar a entender tudo o que aconteceu desde a sua origem até os dias atuais, a ciência separa essa história em uma escala geológica. O éon é o nome do maior período de tempo. São 4. As eras são divisões dos éons. Períodos são os intervalos das eras. Épocas são intervalos menores dentro do período. E a idade é a menor divisão do tempo geológico, com duração máxima de 6 milhões de anos. Apenas as épocas mais recentes são divididas em idades. Para a ciência, vivemos atualmente no éon fanerozoico, na era cenozoica e no período quaternário. Mas estamos em qual época? Alguns dizem que ainda estamos no Holoceno, que começou quando terminaram os efeitos da última glaciação, há cerca de 11 mil anos. Mas o que alguns cientistas defendem é que já estamos na época do Antropoceno, que pode entrar na escala geológica da Terra. A idade e as fases do nosso planeta são calculadas com base em estratos rochosos e fósseis, e também por meio da análise de elementos químicos radioativos. É por isso que os cientistas nunca passam direto por uma rocha. Elas guardam muitas histórias. Para quem ainda duvida que a atividade humana tem impactado o planeta, uma prova foi encontrada aqui no Brasil. Ilha da Trindade, a 1.140 quilômetros da costa do Espírito Santo. Em uma visita científica para fazer o mapeamento do território, a geóloga Fernanda Avelar Santos e sua equipe da Universidade Federal do Paraná encontraram rochas com coloração verde. Testes químicos revelaram que elas eram formadas por plástico, levado do litoral pelas correntes marítimas ou por redes de pesca abandonadas. O novo tipo de rocha plástica foi batizado de Plastistone. O estudo foi publicado no Marine Pollution Bulletin, um dos periódicos internacionais mais respeitados nos estudos de poluição marinha. Até então, a ciência conhecia 2 tipos de rochas formadas por plástico. A primeira foi encontrada no Havaí, nos Estados Unidos, e uma segunda em praias do sudoeste da Inglaterra. Mas as rochas na Ilha da Trindade são diferentes, compactas, homogêneas e formadas quase inteiramente por plásticos com poucos sedimentos soltos. Elas estão bem perto da maior região de ninhos da tartaruga verde. A ilha é um dos pontos de conservação mais importantes do mundo para essa espécie. Todos os anos, milhares delas chegam para desovar lá. A ilha é ocupada por cerca de 40 pessoas, na maioria militares da Marinha Brasileira, e pesquisadores que descartam corretamente o lixo que produzem. O que mostra que o plástico que forma as rochas vem do mar. Segundo os pesquisadores, a descoberta é uma prova da crescente influência humana sobre os ciclos geológicos da Terra. A descoberta das rochas de plástico na Ilha da Trindade me surpreendeu porque eu não estava esperando encontrar isso. Eu estava realizando um mapeamento geológico, de riscos geológicos, trabalhando com outra coisa, com as rochas da ilha, e me deparar com um novo tipo de poluição, né? Um novo tipo de forma de poluição, incorporando nas rochas, na areia da praia, foi surpreendente. O impacto disso para a biodiversidade do local que eu encontrei essas ocorrências de plástico, que é próximo a corais, é próximo a ninhos de tartaruga,
tem uma biodiversidade muito importante essa região da Ilha da Trindade, então é mais um fator de poluição para a cadeia alimentar, né, desses animais. Daqui a pouco, qual o tamanho da nossa pegada ecológica na Terra? E ainda, como a extinção de insetos afeta a produção global de alimentos? Não saia daí. A pegada ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia o impacto do consumo sobre os recursos naturais. Será que os humanos já deixaram uma marca definitiva no planeta? Concreto, metal, tijolos, máquinas, edifícios, estradas, automóveis, eletrodomésticos, plástico. Todo o material produzido pela ação humana já supera a massa de matéria viva da Terra. Essa é a conclusão de um estudo publicado na revista Nature, realizado por pesquisadores do Instituto Weizmann de Ciência em Israel. Em 2020, a pegada humana já era maior do que o impacto de todos os outros seres vivos juntos. A massa total dos objetos gerados pelos seres humanos é chamada massa antropogênica. Só para se ter uma ideia, uma massa antropogênica maior do que o próprio peso corporal de cada pessoa do planeta é produzida a cada semana. E esse número tem dobrado a cada 20 anos. Somente a quantidade de plástico presente na Terra já é maior em massa do que todos os animais terrestres e criaturas marinhas juntos. Isso mostra que a humanidade ocupa cada vez mais espaço no planeta. Segundo os autores do estudo, esses dados fundamentam a proposta de definir a época do Antropoceno. Eles chamam a atenção para o fato de que o mundo natural não é infinito, como muitos parecem acreditar. Se a produção humana continuar nesse ritmo, o peso do nosso impacto ultrapassará 3 teratoneladas até 2040, quase triplicando a massa dos seres vivos. A pandemia de Covid-19 não foi a primeira, nem será a última que o mundo enfrentará. Um dos motivos é o impacto da atividade humana. Se continuarmos maltratando o planeta, a próxima crise sanitária pode ser uma questão de tempo. Gripe aviária, varíola dos macacos, chikungunya são algumas doenças que o mundo teve que enfrentar da virada do século para cá. Pesquisadores sugerem que a forma como lidamos com o meio ambiente e os efeitos das mudanças climáticas têm aumentado os riscos de contato com vírus e bactérias. O que leva a isso são o avanço humano sobre locais que abrigam espécies silvestres, alimentação à base desses animais, falta de higienização no preparo de alimentos e serviços de higiene precários. As chances de novas pandemias são tão significativas que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, já fez um alerta para que os países se preparem para novas emergências sanitárias. Outra consequência do Antropoceno é a extinção dos insetos, que já afeta a produção global de alimentos. Nos últimos 20 anos, vários estudos científicos concluíram que o número desses invertebrados está diminuindo. Eles fazem parte de diversas cadeias alimentares. São alimento para aves, répteis, anfíbios, peixes, mamíferos. São importantes polinizadores, fundamentais para a reprodução de muitas plantas. Além disso, há as abelhas, que produzem o mel, o bicho da seda, que produz seda. Os insetos habitam a Terra há mais de 350 milhões de anos. São a base para o funcionamento de todos os ecossistemas. Embora nem todas as espécies estejam diminuindo, muitas enfrentam graves problemas. Uma compilação de 166 estudos, feita em 2020, estimou que a população de insetos diminui em média quase 1% ao ano no mundo. As reduções não são homogêneas. Até nos mesmos ambientes, enquanto o número de algumas espécies diminuiu, os de
onde outras ficaram estáveis ou até aumentaram. Por 18 anos, pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas de Pequim capturaram quase 3 milhões de insetos migratórios na ilha de Beihuang, no litoral nordeste do país. Outros 9 milhões foram detectados em radares. Foram identificadas 98 espécies. Ao longo desses 18 anos, a contagem anual dos insetos caiu quase 8%. O estudo mostrou que pragas como a lagarta-rosca, que ataca muitas espécies de vegetais alimentícios, são afetadas por essa redução mundial. O mesmo acontece com abelhas e borboletas. A pesquisa também revelou que é falsa a crença de que a agricultura poderia prosperar como nunca em um mundo com menos insetos. Os pesquisadores compararam a velocidade de declínio de 124 pragas e de cada predador delas. Em quase 2 décadas, o número de insetos predadores diminuiu mais de 0,5% ao ano, enquanto a quantidade das pragas que se alimentam de plantas, em média, não se reduziu. A diminuição de insetos tem várias causas. Uma delas é a agricultura intensiva, sistema de cultivo que utiliza insumos e tecnologia para aumentar a produtividade e reduzir o tempo de produção. Ela investe em processos de mecanização, monocultura, aumento do uso de fertilizantes químicos e pesticidas. Num mundo com menos insetos, o número de animais silvestres também diminui. Existem evidências de que isso já está acontecendo. Embora alguns insetos sejam uma ameaça ao ser humano, como os mosquitos transmissores de doenças, a grande maioria é benéfica. Eles fazem o controle natural de pragas, reciclam nutrientes, ajudam na formação do solo, participando da decomposição de plantas e animais mortos. Sem eles, a agricultura não conseguiria se manter por muito tempo. É o futuro da biodiversidade do planeta que está ameaçado, o que põe em risco a segurança alimentar. Daqui a pouco, quais os desafios da época do Antropoceno? E ainda, o investimento em energias renováveis como solução para combater as mudanças climáticas. A gente volta já. Mudanças sempre trazem a necessidade de adaptações. Quais desafios a nova época geológica, chamada de Antropoceno, nos traz? Qual legado vamos deixar para as próximas gerações? Embalagens, garrafas, sacolas, computador, celular, controle remoto. Tudo ao nosso redor parece ser feito de plástico. O tipo mais comercializado hoje é derivado de petróleo e demora cerca de 400 anos para se decompor, o que causa enormes danos à natureza. O plástico foi criado em 1862, há 161 anos, o que significa que nenhum plástico convencional fabricado no mundo se dissolveu. Estão todos por aí. Um estudo da Universidade da Califórnia mostra que desde 1940, a quantidade de plásticos microscópicos no mar dobra a cada 15 anos naquela região. Em 2010, as pessoas estavam depositando plástico no mar 10 vezes mais do que antes da Segunda Guerra Mundial. A autora da pesquisa é a bióloga Jennifer Brandon. Para ela, nosso amor pelo plástico é um dos marcos que indicam o início do Antropoceno, já que esse material nunca se degrada. A boa notícia é que já existem alguns produtos que tentam mudar essa realidade. Os bioplásticos são feitos à base de amido de milho ou arroz, cana-de-açúcar e soja. Uma sacolinha plástica biodegradável pode se decompor em apenas 180 dias. Mas para que isso aconteça, o descarte precisa ser feito de maneira correta, com coleta seletiva que o encaminhe para uma usina de compostagem. Diversas pesquisas com outras fontes renováveis acontecem neste exato momento para tentar achar soluções que sejam mais sustentáveis para o planeta. Pode até dar algum trabalho e exige uma disciplina de todos, mas é uma esperança para começar a mudar o problema que nós mesmos criamos. O principal desafio da humanidade é reverter os impactos negativos que estamos
causando para os sistemas naturais no momento. Por exemplo, a poluição de plástico, a poluição de lixo no oceano. É um trabalho muito difícil, porque você tem o plástico desde ele no tamanho macro, grande, até microplástico, nanoplástico. E remover esse material do sistema natural é muito difícil. E é mais difícil ainda conseguir controlar a entrada desse material no oceano. É um super desafio que envolve os países, né? Não só nós individualmente, mas também é uma questão de política global. O impacto humano no planeta está modificando o clima e a atmosfera. Uma das soluções para combater as mudanças climáticas é o investimento em energias renováveis. Não é barato, mas o retorno compensa. Para evitar as consequências mais graves da crise climática, o mundo terá que acelerar a transição dos combustíveis fósseis para fontes naturais que não se esgotam. O problema é que a construção da infraestrutura não é barata. O custo para instalar painéis solares, turbinas eólicas, baterias e outros sistemas para uso de energia renovável é alto. No entanto, um estudo mostra que esse investimento pode se pagar em 6 anos. Segundo a análise de pesquisadores da Universidade de Stanford, a conta da transição de quase todo o planeta para um sistema renovável seria de 62 trilhões de dólares. Essa infraestrutura economizaria outros trilhões de dólares em custos de energia. Uma das transições mais cruciais é a dos veículos a combustão para elétricos. Para mitigar os impactos ambientais, os fabricantes de veículos elétricos tentam aumentar a vida útil das baterias e descobrir o que fazer com elas depois do descarte. Vários componentes das baterias, como plástico e alumínio, são fáceis de reciclar, mas a reciclagem de metais raros como cobre e cobalto e de produtos químicos ainda precisa melhorar. Enquanto não chegamos lá, uma alternativa para diminuir a emissão de gases do efeito estufa são soluções como o carro a álcool, tecnologia desenvolvida há mais de 40 anos no Brasil. Em todo o mundo, o etanol é usado como aditivo à gasolina. Em 70 países, ele é uma tecnologia sustentável para controlar as emissões. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, que obtém etanol a partir do milho. A Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. O homem moderno está aqui há apenas 300 mil anos. Isso é praticamente um grãozinho de areia nesse relógio do tempo geológico. Só para fazer uma comparação, se toda essa história fosse resumida em um ano, o Homo sapiens teria surgido no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 24 minutos. Faltariam apenas 36 minutos para acabar esse ano. E pensar que a nossa curta existência no planeta já tem causado um estrago tão grande. Declarar uma nova época geológica tem um significado importante para a ciência e também para o nosso comportamento. Definir o antropoceno é medir a extensão do impacto das atividades humanas no meio ambiente. Isso ajuda a promover uma reflexão sobre os desafios e as mudanças que devemos fazer em nosso dia a dia. Pelo menos, deveria ajudar. Matéria de Capa fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.